Salve, salve galerinha do canal, vamos para mais um vídeo com a galera da Energia 97 que trouxeram aí informações sobre a possível saída de Fabinho Soldado, trouxeram também informações sobre o jogo contra o Vasco no domingo, né? Vamos que tá legal, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o likezão aí pra gente, fortalecer nosso canal. As manchetes! Scream for me, Corinthians! É, o Scream for me Corinthians chegando. Repare no mano o rosto Tá de nervoso, tensão. viu? Tá bravo. Acho que tá. Eu percebi. Rosto de tensão. Fralda cheia. Eu já falei ontem. Fralda cheia. Eu já Igual falei do ontem filho. o que vai acontecer. O Corinthians vai ganhar como ganhou em 2000. Nos pênaltis dentro do Maracanã novamente. Olha. Mas, Domênico, eu não erro. É meu feeling, velho. ô, Mano De Paula é o seguinte, hein? Tem algum gambá na mesa? Não. Tem só aqueles dois ali. Ali Né? fora tem. Só tem Corinthians aqui, velho. Precisa ver ali aí, fora, porque tudo tá Palmeiras, o tudo seguinte, Palmeiras saiu aí. 50 mil aí de Tudo saidinha, hein? Precisa dar uma verificada ali na facial Ih, ali. rapaz, é? Saiu 50 mil aí na... Vai, seu Bento, fala de quem ainda Tudo, pode tudo levantar o Palmeiras aqui, ó. fala Tudo de quem ainda Palmeiras. pode levantar o caneco, seu Bento. Vamos lá, olha só, mais uma vez, aliás, faz um tempinho já que o Memphis, ele não participa aí dos treinos, Tem né? problema. Com controle de carga, ele sempre É. fica na parte interna, não participa dos treinamentos. Hoje Sim. o Corinthians fez o penúltimo treino antes do embarque para o Rio de Janeiro. Amanhã tem mais aquela ativação, né? Tem ativação. Aí depois embarca para o Rio de Janeiro. Então, mas ele tá com... para não estourar, né, o De Paula. Então, né? Estão controlando, né, seu Bento? Jogador final de temporada, o bagulho tá louco já, pessoal bem desgastado. Tem alguns jogadores que se desgastam mais, né? Memphis, Carrilho, Maicon, Ranieri, que vem de contusão. Alguns jogadores sentem mais, próprio Rodrigo Garro. Outros não, outros estão voando. Mateuzinho, esses aí não sentem absolutamente nada. Hugo Souza, enfim. Mas realmente, seu Bento, o Memphis estão cuidando do Memphis, né? Porque... Puxa vida, cara, estamos esperando que ele se dedique ao máximo, né, mano? Nessa última partida, que ele consiga fazer a diferença. Agora, o Corinthians chega, 1-0, seu Bento, cá entre nós. Foi um resultado ruim, claro. O corintiano estava na expectativa de uma vitória, até por 2 gols de diferença, quem sabe, né? Mas o time não conseguiu render. Agora, o 0-0 no Maracanã, eu vou te falar, cara... que dá até pra ganhar lá no Maracanã. O Vasco da Gama é um bom time, coisa e tal. Mas vou te falar, o Corinthians completinho, jogando sério, com dedicação, igual fez contra o Cruzeiro, né, mano? Lá em Minas Gerais, ganha do Vasco lá. Todo mundo disposto, tal. E vou te falar, mano, não é informação, tá? Não é informação. Mas... Então, tá correndo por fora para entrar como titular no domingo, no lugar do Yuri Alberto. Tá correndo por fora. O Dorival, ele disse que... O Dorival disse que o Yuri Alberto, ele é titular absoluto, tem confiança nele, etc e tal, mas a torcida tá pegando no pé, né? Mas quem tá correndo por fora para tentar uma vaguinha lá é o Vitinho. Porque aí o Memphis, ele seria colocado realmente como centroavante, como ele atua lá na seleção holandesa. Então, mano, é assim, não tem nada certo disso, tal. O Dorival bancou o Yuri Alberto, mas se o Yuri Alberto dançar no domingo, quem entra é o Vitinho, né? Nem Guinegão, viu, mano? Mas, ô De Paula, foi a sugestão que eu dei ontem aqui no programa. Inclusive, quando eu perguntei para os ouvintes se eles manteriam a escalação... o meu ponto de vista era justamente esse. Sacar do time o Yuri Alberto, sim. Sacar do time. É um cara que tá sem confiança. Nitidamente, depois daquela merda que ele fez contra o Flamengo, o Yuri Alberto até marcou gols, enfim. Bateu no peito, falou, agora é nóis, desculpa, não faço mais. Mas ele perdeu a confiança, cara. Em momentos decisivos e cruciais, ele tem perdido gols que não se pode perder. O último jogo, apesar dele estar impedido, mas se não tivesse, ele teria desperdiçado a melhor chance que o Corinthians criou no jogo novamente. Eu falei ontem, De Paula, pra mim, entraria o Vitinho, que é um cara extremamente versátil, fora o fato dele jogar ali como um segundo atacante e colocar o Memphis pra jogar na posição que ele se sente mais confortável e como ele se destacou na seleção da Holanda. O Vitinho é um cara que ele consegue recompor no meio campo, De Paula, inclusive desafogando o futebol do Garro. Se o Garro precisar voltar um pouco, porque os volantes não têm qualidade pra levar a bola lá pra frente, o Vitinho pode ser esse cara de funcionar como um falso 10 também. Ele jogar próximo do Memphis ali de segundo atacante e fazer essa função de falso 10. Se ele precisar recuar para jogar no lugar do Garro, caso seja necessário ele voltar um pouco mais. Eu acho que o Garro ele passa a ser muito mais letal jogando na frente da
da área do adversário, ali na intermediária ofensiva, do que jogando praticamente como um segundo volante. Mas caso seja necessário, caso o Dorival novamente opte por ter Martinez junto com o Ranieri no meio campo, o Garro automaticamente vai ter que fazer essa função. Porque eu não vejo o Bidon com essa personalidade de fazer o jogo acontecer, saindo da defesa pro ataque. Eu não vejo o Maicon com potencial físico de fazer isso acontecer. Então, muitas vezes aí o Garro vai ter que se sacrificar nesse jogo. Mas eu acho também, De Paula, que o empate, o 0-0, por mais que matematicamente não tenha sido o melhor resultado para o Corinthians, mas às vezes o Corinthians funciona melhor não tendo o resultado matemático a seu favor do que tendo. E a partida contra o Cruzeiro foi assim, aqui no jogo de volta. O Corinthians, quando ele traz para... É um time que administra demais uma vantagem. Foi assim no Campeonato Paulista, De Paula. Você vai se lembrar, o Corinthians fez o resultado no Allianz Parque. Quando eu trouxe o resultado para a Arena, cara, sentou no resultado. Ele correu um risco desnecessário. O Palmeiras, se eu não me engano, acho que no jogo da Neoquímica Arena perdeu até um pênalti. O Hugo Souza pegou, foi do Veiga? Veiga. Não lembro. Foi. O Domênico lembra fácil disso. E aquele jogo, De Paula, o Corinthians ele não jogou com a postura que ele jogou no Allianz Parque. Não jogou com a postura que jogou no Allianz Parque. Então, nesse caso, cara, eu prefiro de fato, de verdade, jogar com 0-0 e o time entrar 100% ligado e tendo que matar um leão naquele jogo do Maracanã, que a gente vai ter que subir uma ladeira do cacete, do que se tivesse feito 1-0, 2-0 e entrar de sangue doce lá no Rio de Janeiro. Então que assim seja e bora lá, Dorival. Se despeça com chave de ouro. Se despeça do ano, porque ele vai seguir, viu? Se ele não, tomara que não. Se ele for tomara campeão, que não, essa desgraça aí. Se ele for campeão, ele vai seguir, De mano. Paula, no último jogo, cara, que você, obviamente, aí não tava participando do programa na quinta, mas eu queria ouvir, cara, o seu posicionamento também com relação às imbecilidades que ele fez. A escalação em si, De Paulo, eu nem vou contestar, porque, cara, eu não sou engenheiro de obra pronta. Na hora que eu vi aquela escalação, eu até pensei e falei, porra, pensando com a mente do Dorival, é uma escalação mais cautelosa na parte defensiva, ele tentando blindar ali o Coutinho, tentando ali não dar espaço ali pro Nuno, pro Andréas Gomes, pro Ryan, enfim. Eu entendi a escalação dele. Mas, cara, nada justifica, De Paula. Com 15 minutos tá tomando um sufoco do Vasco. O Vasco praticamente como mandante dentro da Neoquímica Arena. Com 45 minutos ele deixar o time inerte do jeito que tava e voltar do intervalo com a mesma postura. Voltou com a mesma escalação. É inadmissível. Não. E você sacar do jogo Memphis, que pra mim aí era o melhor atacante que o Corinthians tinha no campo, pra manter aquele morto do Yuri Alberto. Não. Esse jogo pra mim foi o deadline, o De Paulo. Não, e não é só isso. Não manteria o cara nem a pau pro ano que vem, mandaria embora independente do título. E não é só isso, mano. Quando você vai pro vestiário, você imagina o quê? Que o treinador ele vai dar aquela comida de rabo nos jogadores e falar, agora vocês vão entrar, vocês vão correr, senão eu vou mexer no time. Beleza. Cara, com 4 minutos e meio ele mudou. Porra, meu. Pois é. Sabe, você pra mudar com 4,5, troca no intervalo, cara. Sabe? Pô, essa daí pra mim foi demais. Mas assim, o que eu acho que o Dorival, pelo menos o que ele tem de bom que ele tá fazendo, é que pelo menos a gente não tem que conviver mais com o Thales Magno em campo, com o Romero em campo. Pelo menos ele tá evitando colocar em jogo esses caras aí, pelo menos, né? Enfim, mas eu concordo, o Dorival ele deixa a desejar, mas é o que nós temos, e vamos pra cima, vamos tentar ganhar com ele e tudo mais. Eu acho que o Corinthians é favorito domingo contra o Vasco. Agora, mano, o seu Bento, me permita, seu Bento, rapidamente? Não, vai, agora é com você. Sabe? Obrigado, então distribui aí, seu Bento, distribui aí, faz distribui, aí, boa. Então, mano, tem 3 jogadores lá no Parque São Jorge, eu recebi a informação, que, assim, se alguém chegar e quiser conversar, o Corinthians abre conversa pra trocar uma ideia, porque precisa de grana. Precisa de recurso. Quem são? Agora na janela, né? Yuri Alberto é um que, se alguém chegar lá e quiser trocar uma ideia, o Corinthians não deve fazer muita dificuldade. Breno Bidon, por quê? Porque o Corinthians enxerga no Breno Bidon um garoto com potencial para ser negociado por cifras boas. E Félix Torres. Esse é porque ninguém aguenta mais mesmo, mano. Ô, De Paula, vamos lá. Vamos então na ordem inversa. Félix Torres, se o Corinthians puser com um laço vermelho no pescoço e colocar na frente do Parque São Jorge, o Exército da Salvação, que aceita doações, não pega essa tranqueira. São Paulo se interessa. Vamos lá. Breno Bidon,
É um moleque, ô De Paula, que alguns clubes europeus já mostraram um certo interesse, mas não pintou nenhuma proposta. Eu espero que pinte também, porque, de verdade, o Bidon de vez em quando faz uma partidazinha aqui ou ali, dá um passe aqui ou ali, chutou uma bola na trave aqui ou ali, e aí tem sempre os defensores do Bidon. E fala do Bidon agora. Pra mim é um jogador, mano, que já teve inúmeras oportunidades e nunca conseguiu ter uma sequência, pelo menos, que despertasse em mim uma confiança de falar, pô, o Bidon tá ali, vou dar um crédito pro moleque. Pra mim nunca mostrou. São jogos pontuais, assim como o Maicon também. Então, de verdade, pra mim, se tiver a possibilidade, vaza. Agora o Yuri Alberto, De Paula, tem uma proposta aí que pintou recentemente, não sei se chegaram a concretizar, se foi só um interesse mesmo, da Roma. O problema do Yuri Alberto, De Paula, é justamente que o Corinthians ele tem 50% só do valor da transação. Se fosse 100% do Corinthians, eu acho até que seria aceitável se pintasse, sei lá, 20 milhões de euros, 25 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Agora, você tendo aí talvez 50%, não sei se é bom negócio você se desfazer do Yuri Alberto agora, principalmente pelo fato dele estar em baixa. Se ele tivesse terminado o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro, como foi o ano passado, até valeria a pena, porque a proposta seria maior. Hoje, não sei se a proposta seria no valor full, mas aguardemos. E há muito tempo, seu Bento, vem sendo ventilado lá no Parque São Jorge que o diretor Fabinho Soldado, né? Muita gente insatisfeita com o Soldier, né? Muita gente lá insatisfeita com ele, em tese. Eu não tava acreditando muito nessa história, não, porque tem muita gente querendo ocupar a cadeira dele, né? Porque a cadeira dele é uma cadeira de destaque lá dentro do futebol do Corinthians. Então tem muito abutre que fica de olho, tenta jogar na imprensa, né, seu Bento? Aquele esquema, ele não tá bem lá, vai sair, tá? Eu não tava acreditando muito, mas, mano, cada vez mais, agora o pessoal lá do Sul tá falando também, jornalistas de lá, muita gente falando que o Soldado pode ir pro Internacional, que estaria com os dias contados, realmente. Alguns jornalistas aqui de São Paulo cravando isso, que eu acho complicado ficar cravando, mas os caras querem ganhar o like, querem ser o primeiro a dar a notícia de repente, cravando que Soldado vai vazar, mano, lá pro Inter. Mas o De Paula, vou te falar, cara. O Fabinho Soldado, ele sabe que a batata dele tá assando, porque o Osmar Stabile, a gente sabe muito bem que é um Maria vai com as outras. É um presidente que não tem personalidade pra absolutamente nada. Se ele precisar tomar um copo d'água, ele vai perguntar se ele toma gelada ou na temperatura ambiente. Vai perguntar pra 40 pessoas pra poder encher o copo. Então, com relação à manutenção do Fabinho Soldado, eu acho que é insustentável, De Paula. Quando você tem um presidente que não tem culhão pra bater de frente e pôr o pau na mesa, é natural que a pressão externa, ainda mais um monte de abutres querendo esse cargo, ele vai sucumbir. Ele só não mandou embora agora porque ele sabe que o negócio ia ficar feio pro lado dele. Porque se é o caso, por exemplo, o médico do Corinthians, o André Jorge, ele saiu recentemente e ele falou a respeito do grupo, gostar do Fabinho Soldado, diferente das versões de muitos abutres que ficam municiando gente da mídia. Para tentar colocar coisas aí que não existem. Então eu sempre prefiro acreditar, De Paulo, em quem vive o ambiente. Quem tá ali de fato convivendo ali entre jogadores, comissão técnica, enfim, esses caras, eu acho que eles têm muito mais embasamento do que, por exemplo, um abutre que solta uma informação para um colega jornalista e o cara começa a repercutir isso, sendo que o próprio grupo não pensa isso. Então alimenta-se uma situação que não existe. Agora, com relação ao Fabinho, ele sabe muito bem que o Osmar Stabile é um presidente que ele tem ali na frente ali que não banca nada, ele não sustenta ninguém. Então, nesse caso, ele sabe que a batata dele tá assando. Eu não acho errado o cara também começar a caçar um outro clube para poder trabalhar. Porque ele sabe que pro ano que vem, De Paula, acontecendo o título ou não da Copa do Brasil, o Osmar vai sucumbir à pressão. Ele vai cair.